Paz do Senhor Jesus para todos, que Deus nos abençoe, amém? Irmãos, vamos iniciar esse estudo conhecendo a Bíblia, porque muitas vezes a gente acha que conhece a Bíblia e não conhecemos a Bíblia toda, né? Sempre estamos aprendendo, dia a dia sempre aprendendo cada vez mais, amém? No Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 3, versículo 24. O versículo 23 diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito indica o nível que ocorre a adoração verdadeira. Devemos adorar a Deus com toda sinceridade em espírito. Significa disposição de ânimo. Adorar em verdade. A verdade de Deus é a sua palavra. A encontramos na Bíblia. Cristo é a verdade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nos diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. É o que nós vivemos hoje, vivemos da graça. Cristo é a encarnação de Deus em terra. Nos mostra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e no versículo 14. No versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu poderia até mudar aqui e colocar bem assim esse versículo, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vivemos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Isso se encontra no versículo 14 de João, né? Capítulo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Né? Viram que a palavra quem? Jesus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três em um só Deus. Não existe três deuses, existe um só Deus, três em um. Amém? A estrutura da Bíblia. Vamos ver a estrutura da Bíblia. Né? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. No passado, o instrumento principal de Deus para a sua revelação foram os profetas. Mas agora ele tem falado, ou revelado pelo seu Filho Jesus Cristo. Absolutamente nada, nem os profetas, nem os anjos, têm maior autoridade do que Cristo. Ele é o único caminho para a salvação eterna, e o único mediador entre Deus e o homem. Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem
da parte do Salvador do mundo é nos transmitido imediatamente neste livro. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu também totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 7. E tomou o livro do concerto e os leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. A Bíblia é o único registro que explica o propósito e a experiência do homem. É o único registro divinamente inspirado. É a fonte de orientação para a vida diária do cristão. Conduz o homem condenado ao Redentor. E o livro mais atuante de todos os tempos nunca perdeu e jamais perderá a sua atualidade. Sua atualidade é para todos os homens, cultos, leigos, doutores, índios, enfim, para todos os homens de todas as épocas e posições sociais. É o livro infalível. A sua infalibilidade é real, cumpriu-se e se cumprirá. A Bíblia é o único livro que traz os pensamentos de Deus para o homem. Na Bíblia, Deus ditou, supervisionou e moveu autores humanos, de modo que resultou num livro que é a palavra de Deus. A Bíblia traduz Deus para nós. A origem da palavra Bíblia, o conjunto dos livros sagrados do Antigo e Novo Testamento. A língua original do Novo Testamento é derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro, preparada para a escrita. Biblos, biblion, era vários livros. Literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de pequenos livros. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos e a palavra biblion deu origem a livros. Crê-se que a palavra Bíblia foi aplicada às Escrituras cerca do ano 400 por João Cristóstomo, patriarca da Constantinopla. Paulo recomenda a Timóteo que, quando viesse visitá-lo, trouxesse os livros e especialmente os pergaminhos. Vamos deixar agora para um outro capítulo, uma outra vez vamos estar dando sequência a esse estudo. Amém? Deus abençoe a todos.